Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quero dizer que é um privilégio, um prazer ter você conosco, tá bom? Estudando conosco este estudo do GR. GR, Grupo de Relacionamento, é um trabalho que a gente faz nos lares, desenvolve nos lares e que por motivo dessa pandemia nós estamos fazendo online. Tá bom? E é bom que fica gravado e você pode estar estudando como está agora, participando conosco. Antes, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal e dar um joinha, e esse aqui joinha maroto, tá bom? Também você assina o sininho da notificação, porque quando a gente tiver um novo vídeo, aí você será notificado e já vai assistir, tá bom? Compartilhe também com outras pessoas sobre nossos estudos. Eu sou o pastor Ezequiel na Somos Redenção e toda semana estamos pretendendo preparar, perdão, um vídeo, um estudo para você, tá bom? Então eu quero falar hoje sobre a igreja inconstante, crentes inconstantes. Tem pessoas que são muito inconstantes. Ele é hoje e a gente não sabe se ele vai ser amanhã. Ele está fervendo hoje, ele está pipando mesmo, cheio mesmo da graça, cheio do poder. Amanhã ele já não está mais. Ele está ali, meu pastor conta comigo, minha pastora conta comigo. Hoje, amanhã ele desaparece, ele já não está mais. E e a gente vê acontecendo por aí afora, e não é de hoje, e não vai parar de ter, vai ter sempre esse tipo de pessoas em nosso meio, que ele é inconstante. E bom é você ser no início, no meio e no fim, e até no fim, fazendo a vontade do Senhor. E eu quero me basear na carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero ler aqui alguns versículos que eu separei para você. Deixa me ver aqui. Gálatas capítulo 1, o versículo 3, ele diz assim, Paulo dizendo, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação não era qualquer uma. Já era uma saudação para um povo que entendia bem, conhecia bem do Senhor Jesus. No versículo 6, ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo pregando o evangelho verdadeiro, e se maravilhava, se alegrava de que o povo estava tinham recebido bem o evangelho de Cristo, mas que no meio tinha outros que estavam se enveredando por outro evangelho. Mas ainda que nós, mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Olha só o que é que Paulo diz. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus. Eu estou persuadindo a homem ou a Deus. Ou procuro agradar a homem. Porque se tivesse ainda que agradando aos homens, não seria servo de Deus. A maior inconstância que a gente vê nas pessoas é devido a justamente isso aí, as pessoas que estão na obra, mas eles estão servindo como que se fosse para agradar o pastor. Aí, como ele não é reconhecido, como ele não é bajulado,
como ele não é atendido às suas expectativas, aí ele fica frustrado. Ele fica frustrado no seu chamado e logo para na caminhada. É muito difícil a gente lidar com pessoas. E Paulo, quando ele inicia a carta aos Gálatas, ele inicia a sua carta trabalhando essa inconstância dos discípulos da Galácia, que eram firmes na graça, mas foram enganados e forçados a guardar a lei judaica. E não é para guardar a lei judaica, não é para guardar a lei de homem, é para guardar a lei de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós viemos estar guardado, estruturado na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina, que é os ensinamentos de Deus. Pastor Ezequiel, nós somos Redenção, a gente não está guardando, pregando outro evangelho, um evangelho de mentira, um evangelho de disse-me-disse, um evangelho de carochinha. Não. Nós estamos ministrando, pregando um evangelho de transformação, que é o evangelho de Cristo. Falar de mim mesmo não vai mudar ninguém, não vai transformar ninguém. O que transforma e o que muda é a palavra de Deus. E Paulo disse que como puderam trocar de evangelho? O que é um evangelho pervertido, querido? O que é um evangelho pervertido? O que significa o evangelho maldito? Que ele disse que se vier pregar um outro evangelho, que seja anátema, seja maldito. A gente vai ver que Paulo estava vendo, já demonstrando o povo a não aceitar um evangelho que não tinha base, que não tinha a palavra de Deus como base, como instrumento para salvar. Trocando de evangelho, você não pode, querido. Tem pessoas que está com a fé viva hoje, crê, fala, profetiza no nome de Deus e rapidinho ele troca. Ele está mudando. Ele está deixando as suas convicções. Aliás, ele não tem convicção do seu chamado. Paulo ensinou os irmãos e as irmãs da Galácia a andarem na graça de Deus. E é isso que eu e você precisamos andar, nesta graça de Deus. Eles foram orientados a guardar apenas os ensinamentos dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Parece que a gente se depara ainda hoje com pessoas que conhecem Bíblia, cita Bíblia, estuda Bíblia, até faz estudo sobre a Bíblia, mas a mente dele é pervertida. Ele ainda não tem realmente a convicção do verdadeiro chamado. Se você for ler, é bom você ler em Atos, capítulo 15, versículo 22 ao 29, depois você lê aí. A gente vai deixar aí na descrição aqui, Atos 15, 22 e 29. Mas no meio da caminhada da fé, deixaram a pregação do evangelho e começaram a guardar as leis judaicas e tradição. Começaram a guardar o sábado e não comer carne de porco e a praticar a circuncisão e outros ritos judaicos. Paulo diz, admira-me que seja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou admirado de vocês. Eu estou pregando a Cristo crucificado e vocês estão deixando esse evangelho. Tem muita gente hoje, queridos, trocando de evangelho, deixando realmente a palavra de Deus. Eu falei ontem sobre o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade tem sido a maior causa de decepções, de frustrações na vida de crentes. O evangelho dos palcos. Eu até falei da igreja também, que na nossa igreja tem um palco alto lá, de mais ou menos de 1 metro de altura, mas é só por causa da extensão do prédio, somente.
Mas ali não é lugar para ninguém se apresentar, não é lugar para ninguém estar querendo eu quero umas estrelinhas ali também, quero estar ali em cima. Não. Ali é lugar de dependência, para quem está dependente de Deus, para quem está vazio e entra ali vai ali para receber do Senhor. Os Gálatas estavam deixando o evangelho da graça e vivendo o evangelho da lei, o evangelho das tradições. Tem pessoas que são assim, se apega mais às tradições. Não, porque a Bíblia diz que é assim, é porque a palavra de Deus eu tenho que guardar o sábado, é porque eu não tenho que comer carne de porco, só tenho que comer verdura, legumes. O evangelho da lei, e deixa de viver realmente o evangelho da graça. Se você conhece algum dos irmãos, queridos, que está vivendo esse tipo de evangelho, chama ele de volta. Irmão, você precisa se converter, querido. Você precisa voltar realmente para o evangelho da graça, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que leva o homem a meditar aquilo que ele é. Não devemos ser como meninos inconstantes. O que a gente vê hoje são pessoas que não têm base, estrutura bíblica. E eu preguei na igreja neste domingo sobre Geazi e Eliseu. Geazi teve toda a oportunidade de crescer aos pés de Eliseu e ele presenciou muitas coisas, mas Geazi tinha um outro coração. O coração de Geazi era pervertido, ele queria tirar proveito, ele queria tirar ganhos, ele queria se aproveitar das situações para receber. E o que tem de pessoas aí, irmãos, decepcionado com o evangelho, porque não está rendendo, vou deixar de ser pastor porque não rende. Tem que deixar mesmo, porque a visão é muito diferente. Ele está querendo pregar o evangelho de lei. E aí começa a fazer as suas campanhas e mais campanha, e traz pregadores e mais pregadores para dar uma levantada, uma avivada, para ver se é o povo. E não é isso, querido. O que aviva a igreja é palavra, é Bíblia pura, querido. É Bíblia. É Bíblia, não é normazinha, não é levanta, não é recebe aí, toma aí, recebe o teu cajado, recebe aí a tua vitória, recebe a tua chave. Não é isso não, meu irmão, que vai levar crente, que vai segurar crente na tua igreja, não. Prega a Bíblia sem medo. Se Deus tiver que me chamar a atenção da minha pessoa, Ele não vai chamar por falta da pregação do Evangelho. Porque na nossa igreja tem Bíblia. Na nossa igreja tem a palavra. Então, e é ela que vai mudar o homem, não sou eu, e não é o pastor auxiliar, a pastora, o presbítero, não, é o Senhor. É o Senhor que vai mudar, querido. E os discípulos que aprenderam com Paulo, que ouviram de Paulo, que ouviram até de Cristo, o evangelho puro, o evangelho da salvação, da transformação, agora estavam pervertendo o evangelho. Paulo diz que esse outro evangelho, esse outro evangelho que eles anunciavam, que eles estavam anunciando, não é outro senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas tem pessoas que a gente está na igreja ali zelando pelo rebanho, cuidando do rebanho, aí vem um por trás semeando um outro evangelho, colocando dúvida na mente dos crentes. E a coisa melhor que tem, irmão, é o pastor conhecer as suas ovelhas e as ovelhas conhecer o seu pastor. Porque ele sabe, a ovelha sabe o alimento que vai comer e o pastor sabe o alimento que precisa dar para as ovelhas. Toda heresia cristã, ela tem base bíblica. E é claro, as pessoas pegam um texto isolado para formar as suas heresias. Do toma lá, dá cá. Os ensinamentos errados são leituras erradas da Bíblia, são interpretações erradas. E eu estou fazendo faculdade de teologia, e a gente é muito divertido sobre
chamado a atenção sobre isso aí, para ter o cuidado na pregação, para não pegar um texto e querer distorcer, forçar o texto. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas a gente vê por aí demais. Perdão. E as igrejas parece que estão assim, olha. O pastor acha que está cheia. Na primeira onda que vier, na primeira crise que vier, a igreja se esvazia. Porque não foi pregado Bíblia. Depois dessa pandemia, muitos crentes não voltarão mais à casa do Senhor. Não voltarão mais o seu congregar, ao estar com os irmãos. Não voltará mais. Por quê? Em seus lugares de alimento espiritual, eles ouviram muita aguinha com açúcar, chupetinha doce. Não criaram raízes. Os seguidores das seitas heréticas, que são os segmentos falsos, são pessoas que inocentemente entraram para esses caminhos sem conhecer a verdade. Foi deturpado, foi colocado confusão na sua mente. Pessoas que se utilizaram de textos, forçando o texto para querer trazer algo para atender os seus desejos, suas vontades, os seus caprichos. E a palavra de Deus, irmão, ela é muito mais linda, ela é muito verdadeira. Você já foi visitado por algum pregador de seitas cristãs por aí que estão visitando nas casas? Será que você nunca foi? Que veio até querer provar nos seus livros que tem base na palavra de Deus, na Bíblia. Abra a sua Bíblia e manda abrir. Mas ele vai querer colocar confusão na sua mente para tirar você, para perverter, tirar você do caminho verdadeiro, do evangelho verdadeiro. E é aí que você precisa ter muito cuidado, irmãos. Certa feita eu recebi na minha casa alguém que passava e queria falar e me deu uma revistinha e tal. E eu disse, entra aqui para orar por mim, eu estou meio... Não, a gente não tem autoridade para orar. Se você quiser uma oração, a gente vai orar lá no salão. E por aí você já sabe quem é, né? A gente vai orar lá no salão e a gente vai falar com nossos anciões lá que só eles que podem orar. Isso, como assim que vocês não podem orar? Quer dizer que você se depara, vem pregando o evangelho de cura, o evangelho de transformação, e entra numa casa, se tiver alguém enfermo, você não vai orar naquele momento? Aí houve uma contradiçãozinha, né? Aí eu disse, cuidado, minha irmã, cuidado, a senhora está aqui quanto tempo? Aí uma que estava lá na companhia, vieram de duas, uma ficou ouvindo e a outra falando. A que estava falando, com certeza estava iniciando a sua trajetória, né? A outra era mais experiente. Quando eu disse para ela, tenha cuidado, minha filha, tenha cuidado que você está sendo enganada. Você é voz profética na terra e você precisa estar orando por aqueles que você encontrar pelo caminho e cuidar e sarar as feridas. E quando eu disse isso, quando eu falei isso, a outra disse assim, o senhor não pode estar falando isso para ela não, viu? Eu disse, eu posso sim, eu posso. E Deus vai abrir os olhos dela. Ela vai passar a enxergar a verdade. O senhor não pode falar isso não, sei o quê. Aí pegou, vamos fulano, tirou ela e foi embora. Pessoas que vêm na sua casa, batem no seu portãozinho, aguarda o tempão com a maior paciência, para quando você abrir a sua porta, vai querer colocar dúvida. E a Bíblia diz, cautelai-vos dos falsos profetas. Daqueles até que se veste bonitinho, não se veste bonitinho. Olha, e hoje eu coloquei bem para caprichar mesmo. Né? Olha, mas ele é bonito, mas ele está muito alinhado, mas ele está muito bem vestido. Vai, abre aí para tu ver. Devem ter muito cuidado, porque tem muitos bem vestidinhos, bem arrumadinho, gomadinho, que é uma maravilha. Mas é lobo. É pregação falsa. Não prega o verdadeiro evangelho que vai salvar vidas. O evangelho maldito, que é um ensinamento de um evangelho maldito. O que é isso? É aquele que vai além das doutrinas ensinadas pelos apóstolos.
evangelho seja esse evangelho condenado, amaldiçoado. Cuidado, queridos irmãos. Não sejais como meninos inconstantes, não sejais. Você está fundamentado na palavra, vá até o fim, meu irmão. Não negues a Cristo. Levante nessa tua vida, meu irmão. Toma vergonha na cara e diga, Senhor, Deus, eis-me aqui, Senhor. Há quanto tempo que eu te conheço, há quanto tempo que eu te busco, que te adoro. Eu já vi muitas coisas acontecendo na minha vida. O Senhor já fez algo da minha vida tremendo, Senhor. E eu estou com essa dúvida. Eu não sei o que é que o Senhor quer de mim. Não sabe ainda. Ele quer que você o sirva, que você o adore. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado. Para levar vida a outros que estão cativos, oprimidos, sem poder, sem força para caminhar em sua caminhada. E você, meu irmão, conhecedor do Evangelho, está titubeando, está duvidando, está corcheando em dois pensamentos. Uma hora vai, outra hora não vai. Uma hora é, outra hora não é. E parece que não toma uma atitude, sabe, firme. Siga o exemplo de Eliseu com Elias. Elias mandou Eliseu ficar 3 vezes. Eliseu, não te deixarei. Porque ele tinha pedido algo. Elias perguntou para ele, o que é que tu quer, Eliseu? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito, que é muito lindo. É muito lindo o teu ministério, Elias. E sabe o que? Dura coisa me pedisse. Mas se tu me ver quando eu for ser arrebatado, o quê? Arrebatado? Sim, quando for arrebatado. Então tu receberás essa porção. E Eliseu agora ficou de tucaia. Não se apartou de Elias. Foi até o fim. Betel, Jordão. Quando passou o Jordão, que ele viu o carro de fogo arrebatando Elias, ele olhou para os céus. A capa desceu, ele segurou a capa e voltou para casa sozinho agora, no caminho que tinha feito com Elias. Tocou com a capa, foi o primeiro milagre. Jordão se abriu, ele passou, foi Geazi já não foi o mesmo. Mas é tremendo, irmão. Eu já me deparei na minha caminhada, irmão, com muitas pessoas. Até pessoas bem jovens que a gente ganhou na fé, filhos nossos na fé. Começaram num vigor, numa força. É vigília, oração. É um perigo, irmão, quando você vê crente visitando vigília demais. Ciclo de oração na casa de irmã fulana, irmã ciclana, e vão para tal. É um perigo. Só vai atrás de movimento, não tem palavra, esses lugares não tem palavra bíblica para segurar crente. O que segura crente, irmão, quem conhece você é o seu pastor, que está ali preparando realmente uma comida forte para você se alimentar espiritualmente. Valoriza o teu pastor, valoriza o teu líder, rapaz. Ele quer ver o teu bem, meu irmão. Ah, mas eu estou demorando para ser pastor. Espera, rapaz, você vai atropelar as etapas. Cuidado, querido. Você já leu o Novo Testamento? Já? Comece lendo por Mateus. Comece lendo esses livros. Leia 3 capítulos por dia. Leia 5 capítulos. Mas procure ser sempre abundante na obra do Senhor. Tá bom? Essa é a minha palavra que eu deixo para você. E o meu desejo é que você corra, mas corra com paciência a corrida, a carreira que está proposta para você. Tá bom, meu irmão? Fica aqui a minha dica para você. Leve a sério essa palavra. Não queira ser inconstante. Procure ter base. Procure ter base na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Você tem um chamado? Zele por ele. Está exercendo um ministério na sua igreja? Zele por esse ministério. Invista cada vez mais em você mesmo. No seu chamado. Não se apresse não. Na hora certa, no tempo certo. Se realmente você tem chamada, vai acontecer. Se não tiver chamada, meu irmão, não adianta. E não adianta você forçar a barra, porque não dá certo. Mas não dá mesmo.
Que Deus abençoe a sua vida. Deus. E as mais doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com a sua família, não só hoje, mas eternamente. Tá bom? Que Deus lhe abençoe de forma linda e abundante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Estaremos de volta com outro tema maravilhoso para a sua vida. Tá bom? Valorize o lugar da adoração. Valorize os seus líderes. Valorize os seus pastores. Valorize os seus líderes que estão ali lutando para ver você melhor. E se você é líder, seja constante, 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 constante. Não vá ser inconstante não, querido. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe você hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Um abraço e até a próxima, querendo Deus.